queria falar com vocês hoje sobre uma doença que é uma das mais comuns em pediatria e que mais atrapalha a vida de pais e filhos, e mães, é claro. É a sinusite. A sinusite, a gente precisa entender o que ela é, a sua fisiologia, para poder entender o que acontece quando a gente tem sinusite. A sinusite da criança, ela em geral é bem diferente da sinusite do adulto. A sinusite do adulto é aquela que a gente fica congestionado, com dor de cabeça, principalmente dor nos seios da face. Tem tosse também, mas os principais sintomas são dor, principalmente dor quando mexe a cabeça, quando mobiliza, quando faz esse tipo de gesto, e também secreção, catarro, etc. E febre. A sinusite da criança, ela pode ser bem diferente. Ela pode ser uma doença subaguda. Existem casos, por exemplo, geralmente começa com um resfriado, uma gripe, a criança tem febre, catarro, coriza, tosse, né? Uma gripe clássica, e que pode evoluir de duas maneiras. Primeiro, uma rinocinusite aguda, ela vai ficar com febre muito alta, rapidamente a coriza clarinha, né? aquele corrimento nasal claro, vai se transformar num corrimento purulento, quer dizer, verde, amarelo, e a criança fica toxêmica, fica caída, fica abatida, não consegue comer, tosse muito, tosse principalmente de noite. Essa é uma rinocinusite aguda, tem que ser levada rapidamente ao pediatra, e provavelmente ela vai tomar antibiótico. Diferente disso, é uma criança que fica quase boa da gripe e começa a tossir, principalmente à noite. Começa a ficar com uma secreção, essa coriza do nariz começa a ficar geralmente mais amareladinha ou esverdeada, e ela fica constantemente tossindo à noite. O que está acontecendo ali? O catarro da gripe, ele começa a se depositar naquilo que a gente chama de seios paranasais. São cavidades ósseas que ficam em torno do nariz, que tem comunicação com o nariz, né? Nos seios maxilares, no seio esfenoidal, etimoidal, no seio frontal, que fica aqui em cima. Isso é muito comum, uma situação muito comum que acontece cotidianamente e que prolonga os sintomas da gripe. Então, muitas vezes chega no consultório, na emergência, uma criança que está tossindo há um mês, não para de tossir, está tossindo muito à noite. O que está acontecendo ali? Quando a criança, especialmente quando a criança vai dormir, ela deita, você muda o centro de gravidade ali dessa secreção e ela começa a escorrer para baixo em direção à traqueia e começa a estimular a tosse da criança. Então, a tosse muitas vezes encatarrada e que vem principalmente à noite e também, mesmo acontece de manhã. Quando ela levanta, ela tem uma crise de tosse, geralmente a gente chama de toalete, de vias aéreas, ela tosse, sai catarro. Esse catarro a gente não vê porque ela engole muitas vezes, a criança pequena principalmente ela engole. E a gente então tem uma criança que tosse durante a noite, também durante o dia, tem um corrimento nasal amarelado, esverdeado, isso configura um diagnóstico de sinusite. Essa criança deve ser levada ao médico. Mas como é que a gente deve evitar a sinusite, principalmente? Justamente voltando àquela nossa velha técnica de lavagem nasal com soro morno, né? Que você vai ver muito bem explicado no nosso vídeo sobre gripes e resfriados. Especialmente, é lavar o nariz com soro em spray, né? Nunca use o soro de conta-gota, porque ele tem conservante, não deve ser usado em criança. Lavar com soro spray várias vezes por dia, fazer a lavagem com soro morno com a criança de lado, deitada de lado no trocador, na cama dos pais, com plástico embaixo, a criança maior na pia. Não faça a lavagem com ela em pé, pode ser feito, mas não é tão eficaz. Use soro morno mesmo, morninho, temperatura de água de bebê. E também faça nebulização, enfim, tudo que vai hidratar essa secreção e ajudar essa criança a eliminar a secreção que está acumulada ali. Outras coisas que ajudam muito surpreendentemente é uma espécie de fisioterapia respiratória para mobilizar essa secreção. A gente tem que entender o seguinte, o catarro no nosso organismo tem que estar em fluxo. Com todas as secreções do nosso organismo tem que estar em fluxo. Qualquer coisa que estanca no corpo humano ou na natureza, ela infecta, né? A gente já falou aqui, o rio, na área do rio que tem fluxo, a gente geralmente pode beber a água limpa. Nas bordas do rio, onde a água empoça, ela vai ter bactérias, vai ter fungos, vai ter insetos, vai estar suja, né? A água no corpo é a mesma coisa. Quando ela está em fluxo, ela não infecta. Quando ela estaciona aqui, ou na ouvido, na otite, ou se for uma obstrução intestinal, por exemplo, no intestino, a pessoa pode até morrer em poucos dias.
Então, qualquer fluxo estancado leva à infecção no nosso organismo. Então, a gente tem que hidratar e mobilizar essa secreção. Então, fazer a criança soprar bolinha de sabão, soprar balão, soprar catavento, soprar uma bola de ping-pong, enfim, fazer elas brincar de soprar gaita, flauta, né? E também beber de canudo, especialmente líquidos grossos. Canudos, claro, canudos não descartáveis, né? A gente já sabe que é proibido hoje em dia, mas beber de canudo e soprar também com o canudinho dentro da água, de um líquido mais espesso para forçar, ajuda também. Então, hidratar, mobilizar essa secreção, ajuda a impedir a sinusite. Uma vez que a criança esteja com um quadro sugestivo de sinusite, como vocês viram, leve ao pediatra para que ela seja corretamente tratada.